quanto tempo você consome conteúdo de finanças na internet? Há quanto tempo você já sabe que existem ótimas opções de investimento a risco baixo, com boas rentabilidades e que podem se encaixar muito bem na sua vida, mas você acaba não fazendo esses investimentos, não consegue escolher? Há quanto tempo você está aí nessa? Hoje você sai dessa inércia. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te falar quais são as 10 opções de investimento a risco baixo e oferecendo ótimas rentabilidades para você começar já a investir agora em 2022 ou para você seguir finalmente evoluindo nos seus investimentos, né? Porque às vezes você até fez algum investimento, mas assim, não seguiu, não evoluiu, não saiu muito do lugar. Então fica comigo até o final, porque eu vou te falar não só os investimentos, mas eu também vou te falar o racional das escolhas. Então fica, não sai nesse vídeo. Eu sou a Carol Barreto, sejam muito bem-vindos ao Aprenda a Renda, nossa conversa matinal sobre dinheiro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que acham a educação financeira um assunto muito simples e que não ficam paralisadas na hora de tomar uma decisão de investimento. Vem fazer parte dessa comunidade e tomar as rédeas dos seus investimentos, ser uma pessoa decidida com o seu dinheiro. Sabe por que eu resolvi trazer esse assunto para cá hoje? Não foi porque a Selic tá alta e o IPCA tá alto, que faz com que a gente seja obrigada a fazer investimentos, né? Já que esses dois indicadores altos, eles têm o potencial de diminuir o nosso poder de compra, mas, em compensação, também oferecem ótimas oportunidades de investimento. Então, assim, apesar de toda essa conjuntura, não foi por isso que eu trouxe esse assunto para cá hoje. Eu resolvi trazer esse assunto para cá porque eu já estive no seu lugar. Eu entendo que é você saber que existem ótimas oportunidades, saber que é o momento de você começar a investir mais, você até ter o dinheiro para investir, mas não conseguir tomar a sua decisão, ter medo de tomar a decisão errada, ver muitas opções e qual que é para o longo prazo, qual que é para o curto prazo. Esse dinheiro eu não vou usar agora, mas e se eu precisar, eu não vou poder tirar, então como vai ser isso? E esse monte de opções gera um medo de tomar a decisão errada, né? Mas sabe como que eu consegui sair disso para nunca mais entrar? Buscando entender o racional da tomada de decisão. E é isso que eu vou te falar aqui hoje. Eu vou te falar como você toma essa decisão, vou te mostrar o racional por trás da tomada de decisão e vou te contar quais são os 10 investimentos em renda fixa a risco baixo, oferecendo ótimas oportunidades em 2022. Os investimentos 1 e 2 são dois tipos de CDBs que estão oferecendo ótimas oportunidades hoje, se usados da forma certa, claro, né? Os CDBs são uma forma de você emprestar dinheiro a bancos, né? Ao invés de você pegar dinheiro emprestado com eles, você emprestar o seu dinheiro a eles e eles te devolvem esse dinheiro com juros. Mas claro, quando você faz isso por corretoras de valores, né? Porque nas corretoras você consegue bons CDBs, já que você consegue chegar até CDBs de bancos menores, e aí eles vão oferecer rentabilidades maiores. Nos bancos grandes isso dificilmente vai acontecer, porque eles só vão ter o CDB deles para te oferecer. E como o banco é grande e o CDB já é um investimento de risco baixo, o banco sendo grande, o risco fica muito pequeno. E aí ele não vai te oferecer boas oportunidades, boas rentabilidades. E por que esses investimentos são tão seguros? Porque desde o início da contratação do investimento, no momento em que você faz o investimento, você já sabe o quanto ele vai render lá no final. Essa rentabilidade ela é previsível. E um outro ponto de segurança desses investimentos é que eles são garantidos pelo FGC, um fundo garantidor de crédito. O FGC, ele está ali para garantir que o seu dinheiro vai chegar na sua mão, ainda que esse banco te dê algum calote. Então, para bancos pequenos, isso é ótimo. O FGC, ele garante até R$250 mil por CPF por instituição financeira, no caso, por banco que você compra o CDB, não pela corretora. E quando eu estou falando sobre rentabilidade conhecida, eu estou falando que o seu dinheiro vai sempre render algo a mais. Não é como na renda variável, que você pode botar R$100 e amanhã você ter 99. Não, isso não vai acontecer. Se você bota R$100, lá no vencimento do seu investimento, você vai ter sempre 100 mais alguma coisa. Então, onde está o risco atrelado a esses dois investimentos que eu vou falar aqui? Esse risco está principalmente no fato deles não terem boa liquidez. A liquidez deles é muito baixa, porque você basicamente só consegue ter acesso ao seu investimento com lucro, né? Você só consegue ter acesso ao seu dinheiro com lucro lá no final. Você pode até tentar ter acesso antes, mas a chance de você perder dinheiro é muito grande. Porque depois que esses investimentos, que esses CDBs são distribuídos, para que você
tem acesso ao dinheiro antes do vencimento, você precisa vender ele a alguém. E depois que ele é distribuído, a chance do valor de mercado estar baixo é muito maior do que dele estar alto. Então você teria que acertar esse time, não é tão simples fazer isso. Então o ideal é que você faça esses investimentos e só vá resgatar o seu dinheiro lá no final. Mas essa característica também traz boas oportunidades, apesar de trazer algum risco maior a eles, né? Então vamos lá. Os CDBs que eu vou falar aqui são os CDBs pré-fixados e os CDBs pós-fixados. E a diferença deles está justamente na forma como a rentabilidade deles é calculada. Porque o pré-fixado, você já sabe qual é a rentabilidade exata desde o início do investimento e ela se mantém a mesma até o final. Já os pós-fixados, não. O que você sabe é que ele é atrelado a uma porcentagem do CDI, geralmente, e esse CDI é variável, então ele vai variando de acordo com o CDI. Então, se o CDI sobe, ele sobe também, e se o CDI desce, ele desce também. E isso vai afetar lá no final a sua rentabilidade, a rentabilidade do seu investimento. Nesse momento de Selic alta que a gente está vivendo, os CDBs pré-fixados podem ser boas oportunidades para o longo prazo. Por quê? Porque com a Selic alta, a tendência é que no longo prazo ela consiga diminuir a inflação e a inflação diminuindo, a Selic diminui também. E aí, você fazendo um investimento hoje pré-fixado com uma rentabilidade mais alta e ela se mantendo até o final, pode ser que lá no final do seu investimento você chegue lá com uma rentabilidade bem maior do que a inflação, o que aumenta o seu ganho real. Mas isso também pode aumentar o seu risco, porque pode ser que aconteça o contrário. E no curto prazo, você pode ainda ter, a gente ainda pode ter aumentos de inflação, correções para cima, mesmo que pequenas. Então, num curto prazo, ali um prazo de 1 ano ou 2, os CDBs pós-fixados aparecem com opções melhores. Por quê? Porque como eles acompanham esse indexador, se houver algum aumento, eles pegam também. Mas se houver alguma diminuição, eles também pegam. Então é aquilo, dependendo do tempo, curto ou longo prazo, e da característica do investimento, você vai ter boas oportunidades. Não quer dizer que isso vai se concretizar. Os investimentos 3 e 4 são as letras de crédito do mercado imobiliário e do agronegócio, que são o LCI e o LCA. Esses investimentos também podem ser pré-fixados ou pós-fixados, e aí eles vão ter características muito similares aos CDBs que eu acabei de falar para você. E o racional da tomada de decisão também é muito parecido. A grande diferença é que nesses investimentos eles não têm cobrança de imposto de renda, que inclusive eu não falei quando eu falei sobre CDBs, mas os CDBs eles têm cobrança de imposto de renda sobre o seu rendimento. E esse imposto de renda é regressivo. Então, quando você pensa em fazer um CDB, pensando no curto prazo, você tem que lembrar disso, que a cobrança de imposto de renda dele, ela é regressiva. Então, quanto menos o seu investimento fica lá, maior vai ser essa cobrança. Então, tem que prestar atenção nisso. E aqui, no caso dos LCIs e dos LCAs, não tem isso. Então, você não precisa prestar atenção nisso. Quando você olhar lá o seu rendimento bruto lá na sua corretora, já é o bruto, já é igual ao líquido, já está tudo certo. Isso dá uma grande vantagem neles, porque, por exemplo, um LCI hoje, oferecendo 98% do CDI, por 1 ano, ele tem um rendimento similar a um CDB que ofereça 120% do CDI pelos mesmos 1 ano. Então, isso faz com que o LCI ou o LCA tenha uma vantagem grande sobre os CDBs, o que também traz para eles uma característica de investimento de curto prazo. Dificilmente você acha um LCI ou um LCA para 5 anos, 6 anos. Justamente porque não tem essa cobrança de imposto de renda. Então, eles têm uma característica de investimento de mais curto prazo. E nesse caso, quando você vai decidir entre um pré-fixado ou um pós-fixado, já não faz tanto sentido aquele racional do longo prazo, porque dificilmente eles vão ter esse longo prazo. Mas o racional do curto prazo segue valendo. Então, se você optar por um LCI para daqui a 1 ano pré-fixado, tem que lembrar que pode haver um aumento de inflação, de taxa Selic, ainda nesse período de 1 ano, e aí você vai ter uma diminuição de ganho real. O racional que eu gosto de usar aqui nessa tomada de decisão é o quanto eu tolero de variação do meu rendimento líquido lá no final. Eu preciso de um rendimento que seja muito rígido, ou seja, eu preciso que esse dinheiro me renda R$100 daqui a 1 ano. Ou não, pode ser 100, pode ser 99, tanto faz, entende? Então, eu gosto de usar esse racional de tomada de decisão nesse tipo de investimento. Investimento número 5, Tesouro Selic. Investimento número 6, Tesouro IPCA. E investimento número 7, Tesouro Pré-fixado. Esses 3 investimentos eles estão dentro da modalidade do Tesouro Direto, que é basicamente você emprestar dinheiro para o governo. Basicamente, literalmente, porque o Tesouro Nacional é o governo federal.
Pode parecer que não, pelas coisas que a gente fica ouvindo por aí, de que o Brasil vai quebrar, de que não tem responsabilidade fiscal, essas coisas, mas o governo federal é o melhor pagador que existe no Brasil. Por isso, investir no Tesouro, emprestar dinheiro para o governo, é o investimento mais seguro que você pode fazer hoje, né? O mais seguro que a gente tem. E hoje, como a taxa Selic e a inflação estão altas, estão rendendo boas oportunidades. Então, o racional da sua tomada de decisão vai depender muito mais de qual é o seu objetivo com esse investimento do que, de fato, da característica do investimento e do momento, porque todos eles estão rendendo muito bem. Então, vamos começar pelo Tesouro Selic. Esse é um investimento que, para mim, na minha opinião, é a melhor opção para reserva de emergência, porque ele oferece boa rentabilidade hoje, ele tem ótima segurança, já que é um investimento no Tesouro Nacional, e ele tem liquidez diária, então você pode pegar o seu dinheiro quando você quiser, quando você precisar. Hoje ele está oferecendo boa rentabilidade porque ele segue a taxa Selic. A taxa Selic, como você bem sabe, está alta e segue subindo. Já o Tesouro IPCA, ele é um ótimo investimento quando a gente pensa num longuíssimo prazo, um prazo bem lá na frente, tipo a sua aposentadoria. Por quê? Porque, como você bem deve lembrar, o IPCA é o nome para os íntimos, sabe, da inflação. Então, IPCA é o outro nome da inflação. E o Tesouro IPCA, ele é Tesouro IPCA mais, ou seja, mais o quê? Mais uma taxa fixa. Então ele vai sempre proteger o seu dinheiro da inflação, porque ele sempre rende acima dela. Ele rende o IPCA e mais uma taxa fixa, tipo 5%, sabe? O que faz com que o seu dinheiro esteja sempre rendendo acima da inflação. Então você sempre tem ganho real. Essa é a melhor opção quando você está pensando em proteger o seu dinheiro da inflação por um longo prazo. E por último, mas não menos importante, é o Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Pré-Fixado, ele é um investimento muito parecido com os CDBs pré-fixados, que eu falei no início do vídeo. O racional é bem parecido, a diferença é que eles são mais seguros que os CDBs por serem investimentos no Tesouro Nacional. Então não vai ter a cobertura do FGC. Lembrando, todos esses investimentos aqui no Tesouro, eles têm cobrança de imposto de renda regressivo de forma muito parecida com os CDBs. Então, quanto mais tempo seu dinheiro fica lá, melhor para você. Menos imposto você vai pagar. Investimento número 8. Contas remuneradas. Esses são investimentos que surgiram aqui e apareceram junto com os bancos digitais, tipo Nubank, Banco Inter, que na verdade são CDBs de liquidez diária, porque apesar de não ter esse nome, eles são CDBs. A diferença desses CDBs aqui nas contas digitais para os que eu falei lá no início do vídeo é que eles não têm praticamente nenhuma barreira de entrada, porque basicamente você só precisa abrir uma conta em um desses bancos, o que é coisa muito simples, e colocar o seu dinheiro lá. E hoje eles oferecem uma rentabilidade maior do que a taxa Selic, o que faz com que eles sejam boas opções de reserva de emergência e, em alguns casos, para algumas pessoas, em algumas situações, sejam opções até melhores do que o Tesouro Selic. Ponto, para mim, que é o principal da tomada de decisão desse tipo de investimento é o quanto você tem para aportar. Por quê? Como eles não têm nenhuma barreira de entrada, você pode colocar qualquer centavo lá que já vai render. Se você só tiver pouco para investir na sua reserva de emergência, você tiver pouco para aportar ali por mês, essas contas remuneradas são opções melhores, porque você não vai ter nenhuma barreira de entrada, você pode colocar qualquer dinheiro ali e não vai te exigir muita coisa. Basicamente, o que você precisa é abrir a conta. Então, para quem está começando e tem pouco dinheiro para colocar, principalmente na reserva de emergência, essas contas remuneradas são ótimas opções. Investimento número 9. Fundos de renda fixa. Essa vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre fundos aqui, fundos de investimento, o que não é igual aos fundos que eu falei nesse vídeo aqui, que são fundos imobiliários, é outra coisa completamente diferente. Os fundos de renda fixa, eles são fundos de investimento em que basicamente investem em ativos de renda fixa. Então, quando você compra uma cota desse fundo, você já sabe que o seu dinheiro vai estar ali investido em vários ativos, uma cesta de ativos de renda fixa, todos na renda fixa. E como agora a Selic está alta, o que acontece? Muito provavelmente esses fundos estão oferecendo ótimos rendimentos. Por que eu falei muito provavelmente? Porque cada fundo é um fundo, né? Então você tem que ir lá olhar. Mas existem grandes chances deles estarem oferecendo os ótimos rendimentos. E qual é a diferença, então, de você comprar a cota de um fundo de renda fixa ou você ir lá e fazer mesmo você mesma o seu investimento? A diferença é que nos fundos de investimento, eles vão ser geridos por empresas gestoras de fundos, ou seja, existem profissionais ali, profissionais do mercado financeiro, pessoas que são especializadas nisso, gerindo o seu dinheiro. Então, né, muito provavelmente essa pessoa vai tomar decisões melhores do que eu e você. Aonde está o problema nisso? Aonde está, então, o problema, né? Porque parece muito maravilhoso essa situação. A alegria do pobre, ela dura pouco. Por quê?
Como é muito maravilhoso, você paga por isso. Então, esses fundos, eles têm taxas maiores, né? Eles vão ter outras taxas que num investimento, você indo lá e comprando o seu Tesouro Selic, comprando o seu CDB, você não vai ter, né? Então, eles têm taxas adicionais. Por ter essas taxas além, né, mais oferecer uma gestão especializada, uma gestão de excelência, essas são boas opções para quando a pessoa já tem mais dinheiro. Ou seja, você que já tem uma reserva maior, já tem uma reserva mais sólida, já consegue fazer mais aportes maiores, optar por investir através de um fundo de investimento pode ser uma boa opção, que te renda mais ganho, já que a pessoa ali que está tomando decisão, ela é especializada nisso, né? Então espera-se que a decisão dela seja boa. E você que está começando agora, você já anota essa opção, né? Já anota isso no seu caderninho para quando tivermos lá no futuro você com a sua reserva mais robusta, com seus aportes maiores e uma Selic alta, você já pensa, opa, será que não é bom um momento de eu procurar aqui um fundo de investimento em renda fixa para mim? Investimento número 10. Debêntures incentivadas. Essa é uma forma de investir nas maiores empresas do Brasil sem precisar ir lá na Bolsa de Valores e correr o risco com as ações, né? Que você compra hoje, amanhã ela já tem menos dinheiro, você perde, aí você fala, meu Deus, fiz besteira, aí você volta, aí tá rico, e tá pobre. Sem isso, sem o ficar rico, ficar pobre, entendeu? Investindo em debêntures incentivadas, você consegue investir nessas empresas grandes e ainda não precisar ir para a renda variável, seguir na renda fixa, porque são ativos de renda fixa. Ou seja, tem rentabilidades previsíveis. Mas o que são debêntures? Basicamente, são dívidas que grandes empresas emitem por aí. Por quê? As empresas, para investir, né, para que elas possam crescer, para investir nos projetos, elas precisam de dinheiro. E existem algumas opções de pegar dinheiro emprestado, sendo que a maioria das opções oferecem muitos juros e dificuldades. Já as debêntures são uma forma mais fácil e rápida da empresa ter acesso a esse dinheiro, já que ela pede dinheiro emprestado para pessoas físicas, assim como eu e você, e aí o juro é bem mais baixo. Então, basicamente, quando você compra uma debênture incentivada de uma empresa, o que você está fazendo é emprestando dinheiro para ela, dinheiro esse que ela vai investir num projeto, esperando ter lucro para aí então ela te pagar. Então percebe que se a empresa não tiver lucro no projeto, esse pagamento fica um pouco prejudicado, né? Existem vários tipos de debênture, mas a que a gente vai falar aqui são só as debêntures incentivadas, porque os outros tipos vão ser muito diferentes entre si, então não vai importar muito o que eu tô falando aqui. Eu vou falar só desse tipo, que é o tipo que mais afeta a nossa vida. É o que a gente acha lá na corretora, eu e você que não somos investidoras qualificadas. O que a gente vai achar na corretora, basicamente, são as debêntures incentivadas. Essas debêntures, elas vão ser oferecidas sempre por empresas de infraestrutura e não vão ter cobrança de imposto de renda. Inclusive, existe uma lei que garante que não vai ter cobrança de imposto de renda. Então, se você achou uma debênture aí na sua corretora, no seu banco, e ela tem cobrança de imposto de renda, provavelmente não é o que eu tô falando aqui. Então, aí não é do que eu tô falando, vai servir muito. Como elas não têm cobrança de imposto de renda, como que vai ser feita essa rentabilidade? De uma forma muito parecida com as LCIs e LCAs, né? O que você vê ali na corretora, o rendimento bruto já é igual ao líquido, você não precisa tirar nada. A grande diferença é que, diferente de uma LCI ou de uma LCA, que tem uma lógica ali de curto prazo, as debêntures não têm. Na verdade, elas vão ter lógicas de longo prazo, o que faz com que o ganho seja muito maior. Então, você potencializa, você pega um CDB com uma rentabilidade alta, e lá no longo prazo. Então, o que você vai receber no final, potencialmente, é bem maior. Porém, tudo que tem um ganho maior tem o que também? Um risco maior. As debêntures não vão ser protegidas pelo FGC, o que faz com que, basicamente, o cumprimento desse acordo, né? Você recebeu o seu dinheiro lá no final, está muito atrelada à saúde da empresa que emitiu a debênture, o que aumenta o risco disso, né? Então, é um investimento de longo prazo, o que já aumenta o risco, e não tem garantia do FGC. A única garantia é que essa empresa vai honrar com a dívida dela. Por isso, antes de você ir fazer qualquer debênture, não basta só olhar o rendimento dela. Você precisa olhar qual é a empresa, qual é a saúde da empresa, qual é o projeto. Você precisa pesquisar qual é o grau de risco dessa debênture, porque existem empresas, agências que entregam esse grau de risco. Na corretora já é possível você ver qual é o grau de risco que está escrito ali no rating. Aí você joga no Google para você conseguir entender, né, o que é.
Mas percebe que é preciso ter uma atenção maior quando a gente está falando sobre debênture. Se você é uma pessoa que está no iniciozinho da sua caminhada em educação financeira, nas suas finanças pessoais, talvez as debêntures não sejam para você nesse momento. Talvez elas vão ser melhores para você lá na frente, quando você já tiver com a sua vida mais estruturada, a sua reserva mais sólida. Agora, você que já tem uma reserva sólida, que você veio juntando de muito tempo, e tá meio sem saber o que fazer com o seu dinheiro, debêntures nesse momento podem ser uma boa opção. Mas lembrando, apesar de estar na renda fixa, esse é um ativo de risco, porque depende do que a empresa vai fazer, da saúde dela, se ela vai quebrar ou vai arrasar. Então esse é um ativo de risco. Eles estão na renda fixa e têm um risco menor do que a renda variável, porque o ganho não é variável. Mas, no final, o que vai dizer se esse dinheiro vai ou não vai chegar na sua mão, se a empresa vai ou não vai honrar com a dívida dela com você, depende muito da saúde dela, do mercado em que ela está, e se o projeto dela vai ou não vai dar certo, o que faz com que esse seja um ativo de risco. Agora você já tem 10 opções de investimento para você achar a sua melhor, né, que vai melhor ornar com a sua vida. Então, não tem mais desculpa. Inclusive, eu te desafio a você continuar nessa inércia, né? Porque são 10 opções, não é possível que nenhuma se encaixe a você. Então, não tem mais desculpa, né? Você já sabe o que fazer para o investimento de longo prazo, já sabe o que fazer para o curto prazo, já sabe o que fazer quando está começando e já sabe o que fazer lá na frente quando você já estiver melhor. Então, assim, anota essas opções, escolhe a melhor para você, começa, e quanto mais você for evoluindo, você vai para as opções mais evoluídas. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser avisado todas as terças e quintas às 11, que é quando a gente tem vídeo novo por aqui, e você garantir que as suas finanças pessoais vão estar sempre organizadas para que você tenha constância nos seus investimentos. Eu sou a Carol Barreto, esse é o Aprenda a Renda e até o próximo vídeo.